Toledo, que memice, esse termo você explique também, que memice foi essa contra o Haddad? Foi parar até na Times Square. Exatamente, Thaís. A gente viu nas últimas 2 semanas uma enxurrada de memes na internet, principalmente no ex-Twitter, sobre o Haddad tentando pregar nele o nome de Taxa Haddad ou de Taxa Ad, ou seja, dizendo que ele, como tinha o Mar Taxa, né, que foi uma campanha contra a Marta Suplicy quando era prefeita de São Paulo, agora estão criando uma nova campanha contra o ex-prefeito de São Paulo e atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que ele quer taxar tudo e todos, etc, etc. Me chamou tanto a atenção o esforço, essa memice gigantesca contra o Haddad, que eu pedi ajuda para os universitários, no caso, para o Pedro Bruzzi, da Arquimedes, e para o Pedro Barciela, que também é um especialista em redes, para me ajudar a me entender o que estava acontecendo. O Pedro Bruzzi me fez um gráfico que mostra que essa história de taxas e tentar associar o Haddad com cobrar imposto e taxas vem de há muito tempo. Começou em maio por causa da taxação das chamadas blusinhas. Na época, o governo queria dar algum tipo de taxação para as compras feitas no exterior até $50, e isso gerou uma enorme polêmica, e ali houve, de fato, um movimento que vamos chamar assim de orgânico, que não ficou restrito a quem tem interesses no caso, que foi mais amplo, todo mundo que comprava ali de alguma maneira participou, e foi o pico. Quando você olha o gráfico, você vê que as menções a taxa e a Haddad é maio, disparado, dobro do que no mês anterior, sem dúvida nenhuma. Desde então, continuou alto, mas veio caindo. Esse fenômeno que teve agora, nas últimas 2 semanas, não é orgânico. Não é o mesmo volume de menções. É concentrado. São alguns poucos perfis, principalmente no ex-Twitter, que produziram quantidades industriais de meme. Um perfil apenas, quando eu cheguei em 75 memes diferentes, eu parei. O cara fez 75 memes em menos de 2 semanas. Você não faz outra coisa da vida. Tá certo? Para fazer esse volume de meme, né? E tem outros perfis também com uma produção industrial de memes. Não é normal isso daí, tá certo? E eles têm um perfil parecido. Eles se enquadram naquela zona cinzenta, que é antilulista, antipetista, mas que de vez em quando fala mal do Bolsonaro. Tem um certo movimento, que eu não vou nominar aqui, que tem exatamente esse perfil e vive disso, inclusive, né? São os mercenários da política. E é esse perfil, esse tipo de perfil, que está produzindo os memes contra o Haddad, né? Por quê? Não sei, mas eu diria que para você que não existe um meme grátis. Agora, 100 memes grátis, isso não existe, né? E chegou ao cúmulo de fazerem uma armação grotesca de colocar um desses memes num painel gigantesco que existe na Times Square, lá no centro de Nova York, com o Haddad de taxa humana. Só que... Foi aí que a coisa pegou mesmo, né? Porque daí a imprensa entrou e foi fazer matéria sobre o Haddad lá na... Agora, isso daí não é notícia, Thaís, por um simples motivo. Custa $40 para você aparecer nesse painel e é só por 15 segundos, ninguém vê. Só o cara que pagou, entendeu? Porque, imagina, tem mais de 5.000 dessas aparições por dia só num desses painéis da Times Square. Custa menos do que a blusinha de 50 Exatamente, está mais barato que a blusinha que eles queriam evitar a taxação. Então, foi armado, é óbvio que foi armado e virou uma panaceia, não é orgânico, não furou a bolha, é um negócio, apesar de muito intenso, de ter muito esforço, ainda de alcance restrito, mas virou notícia. E não é tão difícil assim conseguir, né, Toledo, pôr a carinha na Times Square? É tão fácil que a gente cogitou fazer uma propaganda do A Hora lá no Times Square, chegamos a fazer uma simulação, se vocês quiserem dar uma olhada, ficou bem grotesca. Tem um aplicativo do telão que eles exibem lá, não é isso? Exatamente, a própria empresa te fornece, põe no celular, você instala no celular, se você quiser gastar $40 à toa, você pode baixar esse aplicativo e do seu celular você consegue colocar a sua foto lá na Times Square. A foto do seu cachorro, a foto... quiser, basicamente o que você quiser. Só não pode discurso de ódio, propaganda política, mas que no caso não deixa de ser, né? Um aspecto
político dessa história, que é muito interessante, que é o seguinte: a taxação das blusinhas é um projeto que não vem de agora. No governo Bolsonaro, o Paulo Guedes queria, ele apresentou inclusive para o Bolsonaro uma medida provisória para fazer a criação dessa taxa. O Bolsonaro muito rapidamente entendeu o tamanho do drama que isso seria e falou não, e se tornou o anti-taxa da blusinha. Sai Bolsonaro, entra Lula, começa essa tentativa de o Haddad conseguir emplacar a taxa da blusinha. O Lula, inicialmente, sinaliza que talvez vá. A Janja fala, não, olha aqui que isso aqui é um problema. Ele recua. A Receita dá uma recuada. O Haddad começa a ter uma postura que nunca foi tão clara, assim, de que, bom, vamos fazer, isso tem que ser feito e tal. Evidentemente, isso aumenta a arrecadação da União, então o ministro da Fazenda, em tese, tem que ser favorável, em tese, nem sempre, mas nesse caso faria algum sentido. E o que acontece é que os varejistas brasileiros, que são os principais atingidos, os varejistas que chegaram no Bolsonaro inicialmente, conseguiram conquistar o Paulo Guedes, mas não o Bolsonaro, que os varejistas de novo tentaram via governo federal aprovar essa taxação. A Janja deu essa brecada. Agora, quem eles pegaram mesmo e conquistaram foi o Arthur Lira, que pôs esse projeto da taxação num jabuti, num enxerto de um projeto do Mover, que era sobre outro assunto, e bancou, patrocinou, pôs um aliado dele para relatar, garantiu a inclusão da taxa da blusinha ali, e aprovou. Ou seja, o painel lá... Podemos fazer isso, né, Thaís? A gente podia fazer um painel lá na Times Square, gastar $40, a gente racha aqui, com a foto do Arthur Lira, então. Muito curioso que não tenha pegado no Lira o Tachad, né, a fama, e sim no ministro da Fazenda, sendo que o presidente da Câmara teve um papel central para a aprovação dessa taxa. O que é mais um sinal de que foi uma armação com alvo específico, porque o Haddad, queiram ou não, é o sucessor do Lula, caso o Lula decida não disputar a próxima eleição que ele diz que vai. Mas, enfim, não existe meme grátis.